Bom dia. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva a todos nesse clima de serenidade e paz, guardando-nos junto a Ele. Hoje eu vou ficar de olho ali no cronômetro. Só de olho, não significa que eu vou respeitá-lo. Vamos conversar um pouco então sobre esse tema que nos foi proposto, que é a reencarnação, um dos pilares da doutrina espírita, que forma o seu elemento fundamental, sem o qual nós teríamos dificuldades para entender a justiça, entender a lógica da justiça de Deus. Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto, retomando uma parte do raciocínio que desenvolvemos ontem sobre nós, os espíritos, já que entendemos claramente que somos seres espirituais, imortais, criados por Deus, no mundo espiritual, para, numa evolução, continuarmos no mundo espiritual. Então nós concluímos que nós somos seres cuja essência é eminentemente espiritual e cujo mundo ao qual nós pertencemos é o mundo espiritual. Dentro dessa lógica, a encarnação seria um aparente desvio de rota. Por que isso? Se somos seres espirituais, se fomos criados no mundo espiritual, se a evolução, o nível evolutivo é para nos colocar no mundo espiritual em permanência, por que nós temos então que encarnar? Por que o mundo material para um ser que é espiritual? Essa é uma lógica a ser desenvolvida, porque aparentemente seria um contrassenso, seria um desvio de rota. E é justamente isso que Kardec pergunta aos espíritos. É justamente nessa lógica, nesse raciocínio, que Kardec pergunta aos espíritos, na questão de número 132 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Vejamos, ele não pergunta a finalidade da reencarnação. Ele pergunta qual a finalidade da encarnação. Com essa pergunta, ele não está tratando o indivíduo, ele está tratando o porquê da existência de um mundo material e o porquê de um ser espiritual ter que estar no mundo material. É justamente por essa ideia de um aparente contrassenso que Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é quantitativamente, não é quantas vezes, não é a quantidade de vezes. Ele quer saber o ato, o porquê do ato encarnatório. Por que não, já que somos espíritos, assim vivermos? Por que ter que revestir, ou revestirmos-nos de um corpo físico? Por que ter que assumir uma condição que é não contraposta, mas não é da essência espiritual? Então isso foi o que Kardec perguntou. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta dada pelos espíritos nos leva a pensar um pouco. Porque eles respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Vejamos que a resposta utiliza-se de um verbo um tanto coercitivo, um tanto forte, que é o verbo impor. Vejam, Deus vos impõe a encarnação.
Não é Deus vos sugere que reencarne, não é Deus solicita, não é Deus pede, não é Deus fique à vontade. Vejam, é Deus vos impõe a encarnação. Ontem nós conversamos sobre o livre-arbítrio. E onde estaria o exercício desse livre-arbítrio se encarnar é uma imposição? Então nós não teríamos livre-arbítrio. Mas ontem também nós conversamos, que o livre-arbítrio se desenvolve e amplia-se à medida que o espírito vai evoluindo em conhecimento e consciência de si mesmo. De forma tal que, lá na questão 133, que também comentamos ontem, do livro O Consolador, Emmanuel nos diz que há determinismo e livre-arbítrio coexistindo, que o determinismo aplica-se nas camadas mais baixas da evolução, e o livre-arbítrio se amplia à medida que o espírito avança na sua rota evolutiva. Então nós já vamos perceber que o livre-arbítrio não é uma questão absoluta, é uma questão relativa à condição do espírito de entender-se como ser individualizado, à condição do espírito de verificar-se um ser em evolução, e à condição do espírito de perceber que ele responsabiliza-se por si mesmo pelas suas próprias ações. Quando isso vai acontecendo, o livre-arbítrio vai se ampliando. É aquela lógica do gráfico em V que nós falamos ontem. Mas mesmo assim, o verbo impor, ele não perde a sua força. Ele continua sendo impositivo. E mesmo assim, considerando que nós reencarnamos há muitos anos e que há espíritos mais até evoluídos encarnados, o verbo impor precisa ser analisado. Por que é imposição? Talvez precisemos de uma mecânica pestalozziana para entender essa lógica da imposição, partindo de algo conhecido para entender algo desconhecido, partir do sabido para o não sabido, partir talvez do fácil para o difícil. Quando nós lidamos com uma criança, digamos que uma criança de uns 4 anos, essa criança, pelo tanto de vezes que eu já falei, você já deve estar com uns 15 anos. Mas continuemos com essa criança de 4 anos, eu vou trocando de criança. 4 anos, acometida de uma doença. O pai, a mãe, levam-na ao médico. O médico diagnostica, o médico prescreve. E prescreve um medicamento que as crianças adoram, que é uma injeção. E a criança de 4 anos sabe o que é uma injeção. Ela sabe algo importante sobre a injeção, que dói. Mas ela desconhece outros elementos mais importantes, que é o efeito medicamentoso para aquela patologia. E, no entanto, ela reluta a tomar a injeção. E o pai e a mãe dizem, filho, né, filha, é importante. E aí ela fala, não tomo. E aí, educadamente, o pai diz assim, toma. O menino diz, não tomo. Ele diz, toma. Ele diz, não tomo. E o menino diz, ai, tomou. Tomou contra a sua vontade. Por que ele tomou? Por que o pai e a mãe impuseram? Porque era necessário. Necessário para sanar aquela doença, para recuperar aquela criança, recuperar a sua saúde, plena saúde. Mas a criança só entendia a dor. Ela só entendia o elemento que lhe causava dor. E para ela, então, seria um absurdo o amor materno e o amor paterno causarem dor.
E pior, talvez o pai e a mãe dizendo assim: filho, eu sei que dói, mas isso é para o seu bem. E a criança diz: como que é para o meu bem se esse negócio dói? E a mãe e o pai dizem: não, é porque nós te amamos. Ele fala: se me odiassem, então Deus me livre. Vejam a criança. Por quê? Porque o olhar é reduzido às suas próprias sensações. O olhar da criança divisa somente a sua vontade, somente aquilo que lhe fosse mais cômodo. Mas, no entanto, os pais impuseram. Não é uma obrigatoriedade em detrimento a uma necessidade. É uma obrigatoriedade justamente porque é a necessidade. E que a condição evolutiva daquele serzinho ali de 4 anos não lhe permitia entender o efeito benévolo daquela situação. Preferiria outros tipos, mas aquela situação não permitiria isso. Então vejam, os pais impuseram e, no entanto, não desrespeitaram a vontade da criança. Porque aquela vontade da criança era o desejo, mas não era a necessidade. A sua vontade, o seu desejo era não ter a dor. E a necessidade era o medicamento, que passava pela dor. Por uma dor momentânea, por uma insatisfação momentânea, que teria um efeito benévolo à frente. Da mesma forma estamos nós, no mundo espiritual. Espíritos, no mundo espiritual, tranquilos ali andando. E aí alguém chega e fala: você vai reencarnar. E a gente olha e enxerga. E enxerga a dor. E enxerga o incômodo. E enxerga aquela situação mas lá é complicado. E aí a gente responde assim: não vou. E aquele preposto de Deus diz: vai. E eu digo: não vou. E o preposto diz: vai. E eu digo: fui. Veja, é necessário. É necessário para o meu melhoramento. É necessário para o meu aprimoramento. É necessário para a minha aprendizagem. Mas esse tipo de aprendizagem, mineiramente falando, é custoso. E aí a pergunta é: não tem outro jeito? Não dá para dar um jeitinho? Dar com todo respeito, uma brasileirada? Não dá. E por que não dá? Porque a resposta diz: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Esse verbo progredir, ele já começa a mitigar o efeito do impor. Ele mitiga, ele diminui a essência do verbo impor, porque agora eu começo a perceber que, apesar de ser imposto, é bom para mim. Embora eu não enxergue o que está sendo bom ainda, mas é bom para mim. Porque a finalidade é progresso. E quem não quer o progresso? E quem não quer evoluir? E aí então, a encarnação toma uma outra feição, não mais de obrigatoriedade punitiva, mas de necessidade evolutiva. E o que nos leva a perceber, pelo verbo progredir, que ninguém se encarna para sofrer. Que ninguém se encarna para pagar débitos. Se encarna para evoluir. E nesse processo de evolução, nós vamos quitando débitos. Nós vamos desenvolvendo créditos. E vamos diminuindo nossos saldos negativos.
ampliando nossos saldos positivos ou deixando-os no mesmo nível que estavam. São aquelas encarnações inócuas em que não progredimos por reticência nossa, mas como tudo progride, o não progredir é como se houvesse uma regressão. Não porque eu regredi, mas porque todos avançaram. Então a distância aumenta. E aí entendemos com esse olhar que o encarnar é uma oportunidade conferida por Deus para a evolução. E aí podemos objetar e dizer, mas então não se evolui no mundo espiritual? Evolui-se. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. O espírito no estado errante progride. E os espíritos respondem em conhecimento segundo a sua vontade. Então há um progresso no mundo espiritual em conhecimento segundo a sua vontade. Mas, e eu gosto dessas conjunções adversativas, quando se coloca a conjunção adversativa, tudo que foi dito antes dela perde a força. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, quando nós colocamos uma conjunção adversativa é porque nós vamos mudar o rumo da conversa. Aquela primeira parte é uma introdução, é para dizer assim, não, tudo bem. Mas quando eu digo mas, a gente já, quem escuta, o interlocutor já fica assim, agora é que vem. Você conhece o fulano de tal? Conheço, gente boa, mora ali na rua tal, mas, aí é o que eu penso mesmo a respeito dele. Mas, dizem os espíritos, somente o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Tudo bem, aprende sem conhecimento, mas vai ter que ir para a Terra do mesmo jeito. Porque aqui é o nosso laboratório. Aqui é onde eu experiencio e experimento aquilo que eu disse conhecer. É no contato com a matéria que eu posso exercer uma aparente liberdade de escolha. E o véu do esquecimento é o elemento fundamental para isso. Porque a cada momento que eu aqui chego, eu dou por entender que sou novinho. Acabei de ser criado e que nada existia antes, porque há o véu do esquecimento. Assim eu sou livre digamos, naquela obnubilação do pensamento e posso fazer o que eu quiser. E assim eu posso exercitar os sentimentos da forma que eu quiser, porque nada me vem à memória do que eu já fiz. E não me sinto aqui obrigado a cumprir nada, porque eu não me lembro de nada. Eu não me sinto responsabilizando-me por nada, porque eu não me lembro de nada. Porque se eu me lembrasse do que eu fiz, as situações daqui seriam todas elas premeditadas, seriam todas elas entendidas como, tá bom, tem que ser assim, porque afinal de contas eu fiz assim, assim, assado. Mas como eu não lembro de nada, muitas vezes a indignação por achar que não mereço passar por determinadas situações é a minha prova. O sentir-me vítima é a oportunidade que eu tenho para perceber que eu não sou vítima, sou apenas um colhedor daquilo que eu semeei. Quando eu lido com o sentimento da injustiça, de sentir-me injustiçado, é para que eu possa domar esse meu, aspas, instinto reativo, exclusivista e egoísta. Quando eu lido com uma pessoa que gratuitamente, entre aspas, me causa espécie, me causa certa, não bom sentimento, me causa uma certa angústia até de estar próxima, ou uma irritabilidade de estar com ela, se eu lembrasse-me de quem foi, eu falava, não, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que recuperar agora, porque afinal de contas eu maltratei muito essa pessoa. Mas como eu não me lembro, as minhas ações ou reações ficam como se fossem criadas agora, o que vai permanecer a minha própria natureza, a minha própria índole. Porque muitas vezes eu posso frear minha índole se eu vejo causas ou objetivos
que me sejam interessantes, eu posso mudar o comportamento apenas aparentemente, para angariar, para atingir os meus próprios resultados, os meus próprios interesses. É fácil entender isso. Basta olhar como nós somos na rua e olhar como nós somos em casa. Na rua, entre estranhos, por favor, muito obrigado. Não seja por isso. Você primeiro. E em casa, cala, sai, quieta, some. Dá sossego. Na rua, talvez, entre estranhos, seria por gentileza, né? Você poderia falar mais baixo. Em casa, cala a boca. Por quê? Porque a naturalidade em casa não nos freia. Nos permite mostrar quem nós somos. As nossas reações quando dizemos, eu não pensei para falar, me desculpa, desculpa, eu não pensei. Por isso é que eu me mostrei como eu sou. Porque se eu estivesse pensando melhor e tivesse pensado no que eu iria dizer, eu poderia não dizer, porque era o meu interesse me mostrar de forma diferente. Mas como foi reflexo, eu não dominei, porque eu me mostrei como eu sou. Por isso a importância da convivência familiar, que nós falaremos à tarde. Essa escola, onde nós nos revelamos quem nós somos. E assim, mais ou menos, é o processo encarnatório. Como eu me esqueço de tudo passado, eu ajo reflexivamente. Eu ajo não refletidamente. Eu ajo por reflexo. E o reflexo nada mais é do que aquilo que eu me condicionei. Como você olha, por exemplo, um goleiro, tipo o Fábio, goleiro do Cruzeiro, um time excepcional. É excepcional, só em excepcionalidades que ele ganha. Mas a gente está no mundo de provas e expiações, então a gente fica lá torcendo por esse time de futebol. Ele se condiciona e diz assim, esse goleiro tem um ótimo reflexo, o jogador chuta a bola, ele pula e pega, daí a pouco ele levanta e pega do outro lado e não... Por quê? Porque durante horas e horas e horas ele fica se condicionando, ele fica treinando. E quando o estímulo acontece, não há racionalidade, há reflexo. Por quê? Porque ele se condicionou. Houve um estímulo, houve uma resposta. Se ele fizesse uma lógica científica, por exemplo, o jogador está a 30 metros, ele olha, está a 29 metros de distância, batendo na bola que pesa 453 gramas, numa inclinação de 30 graus do pé, numa força X, numa velocidade Y, dada a distância, chegará em tantos segundos, eu tenho 1,80 m de altura, preciso pular tantos segundos antes, ou microsegundos antes, para pegar a bola. Se ele raciocinasse assim, ele buscava a bola toda hora, dentro do gol. Mas como ele não age assim, ele simplesmente pula, ele vai pegando. Por quê? É reflexo. No campo moral, no campo evolutivo, nós vamos nos condicionando. Nós vamos nos condicionando pelos nossos atos, pelos nossos atos, pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos, e depois agimos por reflexo. Agimos por, aspas, instinto. Não o instinto lá do reino animal. Agimos por reflexos. De forma tal que um espírito evoluído, os seus reflexos são evoluídos. Quando Jesus disse, se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra, isso não é racional, isso é instintivo. O ser evoluído, ele simplesmente não sentiu e já já se abriu. O ser racional, ele fala, não, eu preciso mostrar outra, porque Jesus falou que é para mostrar outra, e é interessante mostrar, porque aí eu vou mostrar para o outro o quanto que eu sou superior a ele, que eu devolvo o mal com o bem. Isso é racional, isso não é instintivo. Então o véu, quando nós esquecemos do nosso passado, temporariamente encarnados, eu vou agir sempre por reflexos. E aí sim eu me mostro como eu sou. Por isso aqui, na Terra, é a nossa escola. Porque aqui eu faço isso, lá não. Lá eu tenho a plena memória, não de toda a minha existência, mas de uma boa parte da minha existência. Então não haveria essa relação de lutas entre sentimentos de não mereço, Deus é injusto.
Isso é parte de um processo que só aconteceria encarnado. Por isso a necessidade de estar aqui, para que eu possa me apartar, tecnicamente falando, da minha história e achar que a minha história está começando agora. E aí eu vou lidar com um conflito de sentimentos, com um conflito de indignação, com um conflito de exclusivismos, porque a minha memória está bloqueada para questões outras que não sejam somente o momento daqui. Então vejam por que é a imposição. Por que é necessário ou necessária a encarnação? Até mesmo pelo exercício do sentimento. Pensemos no amor, que é um sentimento nobre, que é um sentimento divino, que é um sentimento que nós temos em potencial, já que, como dissemos ontem, já temos em nós essa característica, essas potencialidades, e falamos do amor. É um sentimento nobilíssimo. E dos amores, o amor materno, tá bom, paterno também. Mas o amor materno ele é um pouco mais longo, né? Porque a mãe se sente mãe com exame, com teste de gravidez positivo. O pai se sente pai depois que o menino nasce. Então tem um interregno aí de uns 9 meses, 8 meses, que a mãe é mais mãe do que o pai é pai. Tá certo, tem exceções, né? Eu ainda não vi, mas tem exceções dos pais que se sentem pais com o exame de gravidez. Tem, né? Tá no campo da probabilidade. Existe. O amor materno. O amor materno, nós entendemos que é aquele amor mais dadivoso. É o amor que se doa. É o amor que para amar não precisa ser amado, diferentemente do amor conjugal, que toda hora tem que estar falando eu te amo, porque senão não alimenta. Né? E aí o marido diz, a esposa fala assim, ô meu bem, você não disse hoje que me ama? Ele fala, você também não falou. Quer dizer, fala que eu falo, me ama que eu amo. Então nós chamamos de amor de compensação. Né? O amor filial, que é amor de recepção, né? Quanto mais é amado, melhor ele acha, né? E não tem a mínima preocupação de devolver o amor, simplesmente recebe, e nunca vi tanto espaço para receber amor. Quanto mais amado, ele quer ser amado. Então é um amor caracteristicamente de recepção. O amor entre irmãos é um amor que nós chamamos colateralidade, mas amor de concorrência, porque são dois concorrentes que buscam na mesma fonte o amor que alimenta, ou seja, vão buscar nos mesmos pais, aí cada um tem o seu jeito de buscar o amor, um mais pegajoso, o outro mais austero, e cada um busca o seu amor e vão concorrendo um com o outro. Concorrendo, ou seja, correndo juntos, em caminhos paralelos, para um mesmo objetivo. Não é amor adversário, porque o adversário corre na mesma direção, mas em sentidos opostos. Os concorrentes correm na mesma direção e no mesmo sentido, mas em paralelas, que nunca se encontram, senão no infinito, segundo a teoria, e assim segue. Então são concorrentes, mas não são adversários, de forma tal que o irmão fala assim, esse meu irmão é um chato para um amigo, o amigo fala, seu irmão é chato mesmo, mas você não fala que ele é chato, mas você falou que ele é chato, mas ele é meu irmão, não é seu. Ou seja, é um amor de amor, mas é de concorrência. E o amor materno é o amor de doação. Nasce o primeiro filho, a mãe ama. Nasce o segundo filho, a mãe ama. Nasce o 13º, ela ama. 28º, ela ama. Não há quantidade de filhos, é uma cornucópia de amor. Vai amando, 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 amando. Então é de doação. E a mãe não fica assim, olha filho, o seu irmão está vindo passar um tempo aqui em casa, me dá um pouquinho do amor que eu te dei para eu passar para ele. Não, ela tem quantidade para todo mundo. Então é um amor de doação. E é o amor que nós chamamos o amor mais belo, pelo menos aqui na Terra. Mas é um amor egoísta. Altamente egoísta. Totalmente egoísta. Exclusivamente egoísta. E o pronome possessivo usado, ele é forte. Meu filho. Minha filha. Tanto que quando há aquelas fases, digamos que, de separações, de rupturas, como por exemplo a ruptura do cordão umbilical, dá uma sensação de perda. A desamamentação, outra sensação de perda. E a mais séria delas, quando aquela uma vem casar com meu filho. Essa é uma perda maior.
A mãe educa os filhos dizendo, eu educo meu filho para o mundo. Aí você pergunta às mães, o que é mundo? Ela fala, minha casa. Por quê? Porque é meu. E o elemento mais forte, imaginemos, duas mães aqui conversando, e ali, no cômodo ao lado, duas crianças pequenininhas, uma de cada mãe, brincando. As duas conversando, as duas crianças brincando. Escuta-se um choro. Sai as duas mães correndo. E uma chega lá e diz, graças a Deus. É o filho da outra que está chorando. Mas ela, não, imediatamente eu estou ajudando, mas com o coração aliviado. Por quê? Porque é meu. E isso só temos aqui na Terra. Porque a mãe poderá dizer, saiu de mim, biologicamente falando. O pai vai dizer assim, dei uma contribuição biológica. Agora no mundo espiritual não. No mundo espiritual ninguém sai de ninguém. Biologicamente não existe. Não dá para dizer é meu filho, dá para dizer é este ser. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que é nascido da carne é carne, dizia o Cristo. O que é nascido do espírito é espírito. Então aquele amor que lá é pleno, não é consanguíneo, aqui ele se torna consanguíneo e exclusivo. E só fazemos isso porque esquecemos que esse ser que nasceu não é meu. Veio por mim, por meu intermédio, por intermédio da mãe, gestou fisicamente na mãe, mas não é da mãe, não é do pai. É de si mesmo. Como bem escreveu o Gibran, Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Vós pais sois arcos, vossos filhos são flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade. Ele deve ter lido lá a questão 132 do Livro dos Espíritos. Vejam, por isso aqui na Terra, nós vamos confundindo o amor com apego. E aí precisamos exercitar o desamor, não, o desapego. E aprender a amar sem se apegar. E aprender a desapegar sem, entre aspas, desamar. Se assim pudermos expressar. Então vejam, que diferença há estar na Terra como está no mundo espiritual. Por que então é necessária a encarnação? Só uma lei justa poderia dizer, olha, dá uma encarnadazinha, para você se enxergar melhor, para você responder um pouco mais por você mesmo. Porque no mundo espiritual tudo isso está em conhecimento. Talvez as mães dirão, porque Khalil Gibran nunca foi mãe, por isso ele escreveu isso. Tá certo, porque nós pais também não somos muito diferentes nesse aspecto. Aliás, não somos nada diferentes nesse aspecto, porque é meu também. E é tão meu e é tão minha, a mãe dizendo, que quase nunca dizemos é nosso. É o pai dizendo é meu, a mãe dizendo é meu. Mas nunca os dois dizendo é nosso. Pelo menos para dividir um pouco. Mas pessoal. Então vejam, e a lei de Deus não se resume, resumir é uma palavra muito forte, a gente não pode criar um aspecto reducionista para a lei de Deus, mas o amor não é uma expressão clara da lei de Deus? Não é em tese aquilo que Jesus, de certa forma, trouxe para juntar esses elementos dispersos de entendimentos sobre a lei de Deus, quando ele evoca o maior dos mandamentos, que nada mais é do que amar? Amar a quem? É detalhe. Se a Deus e ao próximo, é amar. Porque quem ama, ama. Ama a Deus e ama o próximo e ama a Deus. Então ele traz isso. Então nós estamos aqui na Terra, em grande parte, ou na totalidade de vezes, para aprender a amar. Para exercitar o amor. De uma forma mais pessoal,
com os próprios esforços, com a consciência própria. E aparentemente apartados de quaisquer passados, de quaisquer histórias. Por isso a necessidade de estar na Terra. Quantas vezes? E aí vamos para a questão 166 do Livro dos Espíritos. Quando se coloca o espírito que não alcançou a perfeição na vida na Terra, na vida corporal, como ele se aprimora? E aí eles respondem, suportando a prova de uma nova existência na matéria. O que nos mostra então que o reencarnar, ou seja, o encarnar mais de uma vez, o encarnar de novo, é para que eu dê sequência a esse processo de aprimoramento. E aí na questão 167 pergunta-se, onde se fundamenta, eu entendo particularmente, se eu entendo particular, tem que ser particularmente, né? Eu entendo que essa questão é a mais profunda das questões que tratam da encarnação. A questão 171. Onde se fundamenta a verdade da reencarnação? Em que bases ela se sustenta? Onde ela busca legitimidade para existir? Qual é a lógica, a base epistemológica para a reencarnação? Em outras palavras, por que você vai dizer que reencarnação existe? É isso que foi perguntado. Onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação? E os Espíritos responderam, na justiça de Deus e na revelação. Na justiça de Deus e na revelação. Pois, acrescentam eles, um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Pois sem isso, onde haveria justiça? Veja que beleza. Essa frase dos Espíritos, ela se coaduna com total perfeição com o que disse o Cristo a respeito de Deus. Dizia ele, quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Veja que raciocínio lógico de Jesus. Partindo do conhecido para o desconhecido. Se nós que somos pessoas rasas em sentimentos, como ele dizia, homens maus, cuidamos bem dos nossos filhos, porque são nossos, veja. Por que Deus não cuidaria se Ele é a bondade? Se Ele é todo bondade? É aquela forma que quando que Jesus se dirige a ele, chamando-o por Pai, e não mais por Senhor, Senhor dos exércitos, não mais o Deus para ser temido, mas o Deus para ser amado, não mais um Deus exclusivista de um povo só, ou que tinha um povo só, mas um Deus que criou todos e a todos os tem como filhos, como criaturas. E quando vem essa resposta da questão 171, ela vem para trazer de uma forma que eu diria menos poética a mesma frase de Jesus. Onde se baseia a verdade da reencarnação, o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Justiça de Deus, que é uma justiça justa. Conforme vemos lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente justo e bom. Não a justiça entendida antes de um Deus vingativo, punitivo. E aí eles acrescentam na revelação, ou seja, a revelação vai se revelando à medida que vamos evoluindo. À medida que vamos crescendo, vamos entendendo mais claramente essa ideia de Deus. Vamos entendendo essa figura de Deus.
vamos nos aproximando do sentimento de Deus e vamos entendendo a beleza das suas leis, a amorosidade nas suas leis, a serenidade na aplicabilidade das suas leis. Porque vai se nos revelando, ou desvelando, tirando o véu, a cada momento que vamos abrindo os olhos para a nossa realidade espiritual. Até na nossa relação, daquela potência que falamos ontem, do contato do Criador, da criatura com o Criador, a oração. Vemos que Jesus dizia, capítulo 16 do Evangelho de João, a partir do versículo 25, do 25 ao 35. Aliás, no versículo 24, ele vai dizer: tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vos afirmo, rogarei ao Pai por vós. Veja, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos afirmo, rogarei ao Pai por vós. Mas no versículo 25, ele vai dizer, mas chegará o dia, a partir do versículo 25, mas chegará o dia em que pedireis ao Pai em meu nome, e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Quando vamos aclarando o pensamento, ou seja, vamos nos aproximando de Deus. Então o que ele está dizendo? Chegará o dia em que você falará direto, porque verá que Deus está em todos vocês. Veja, chegará o dia em que pedirei ao meu Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama. Veja, nos ama, a Ele e a nós, a todos. O que nos leva à questão número 10 do Livro dos Espíritos. Um dia o homem entenderá Deus. E eles respondem: quando não mais obscurecido pela matéria, o homem entenderá e verá Deus. E Jesus nos dá um indicativo no Sermão do Monte, lá na sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí sim, quando eu tiver essa pureza de coração, eu vejo Deus. Vejo Deus onde? Nas pessoas. Porque cada um traz a sua expressão divina, latente. Mas só com a pureza de coração consegue-se esse feito. Embora nós até peçamos isso sempre na prece de Cáritas, quando encerramos lá dizendo: fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quando eu estou dizendo fazei de nossas almas um espelho, somos nós mesmos, e refletirá a vossa divina imagem, a imagem de Deus. Mas só um puro de coração consegue ver a imagem de Deus refletida em cada pessoa, porque não tem senões. Puro de coração não quer dizer ingênuo. Por isso está na sexta bem-aventurança, porque outras virtudes ele já desenvolveu antes. Então veja a beleza dessa resposta da questão 171. Na justiça de Deus. Onde se fundamenta? Por que dizer que existe a reencarnação? Porque Deus é justo. Porque imaginemos, se não existisse esse processo encarnatório, e partamos da ideia, de ideias espiritualistas como um todo, que somos seres imortais, porque todo espiritualista crê na imortalidade, senão não seria espiritualista. Mas uma imortalidade que começa no nascimento, materialmente dizendo, e que se constrói em alguns anos, 60, 70, 80, sei lá, 100 anos. Para quem é longevo na matéria. E depois morre a matéria. Continua existindo aquela alma ad infinito, ad eterno. Essa é a regra do pensamento espiritualista unicista, não pluralista, não reencarnacionista. E que justiça nós teremos? Porque nesse pensamento diz que, terminada essa vida material, há um julgamento, há uma escatologia. E quem for bom vai para o céu, quem for ruim vai para o inferno. E vai ficar no céu eternamente, ou para sempre. E vai ficar no inferno para sempre.
E esse para sempre foi determinado por meros 60 anos de vida, 70 anos de vida. O que são 70 anos para um ser imortal? Nada. O que é o tempo cronológico para um ser imortal? Nada. Porque é imortal, não há tempo cronológico. Então, que incongruência é essa que o finito determina o infinito? Que o mensurável determina o incomensurável? Que lógica é essa? Mas pensemos que durante esses 70 anos, 80 anos de vida material, a pessoa se comprometa nos últimos 10. E esse comprometimento dos últimos 10 determina todo o sofrimento na imortalidade. E até mesmo comparado aos outros 60 que foram bons, mas aqueles últimos 10 mataram. Pensemos mais. O amor materno. Mãe e filho. A mãe, uma doçura, uma candura, um exemplo de bondade, de amorosidade para com todos. Uma pessoa que fez a sua vida um serviço à sociedade. Uma pessoa que devolvia o bem no lugar do mal feito. E morre. Vai para onde? Para o céu. Nessa lógica unicista. E o filho? Delinquente. Que a mãe, durante todo o processo, cuidava amorosamente, lutava por vê-lo melhor, dedicava-se a ele. Aquele filho problema que ela trabalhava para recuperá-lo. E esse filho se transforma cada vez mais numa pessoa vil e morre no mesmo momento que a mãe. Esse filho vai para onde? Nessa lógica unicista, para o inferno. E a mãe é recebida no céu. E um preposto de Deus diz assim para ela: seja bem-vinda. Aqui você terá toda a felicidade do mundo, que não teve no mundo. E ela fala: que bom. Só uma pergunta: onde está meu filho? No inferno. Que felicidade terá essa mãe? Preferiria estar onde? Cuidando do seu filho. Mas está gozando das beatitudes celestes. Estaria? Então que lógica é essa? Que faz do Deus justo um Deus injusto? Que faz das suas leis não educativas, mas punitivas? Que confere a imortalidade para um ser e diz a ele: na sua mortalidade material você determina seu futuro todo. Que lógica é essa? E dizem alguns no processo teológico que o amor se perde a individualidade e que uma vez no céu não se tem mais a relação de amor. Então para que amar, se vai se perder? Justificativas que não encontram ressonância na mais ilógica da justiça humana. Não encontra explicação justa nem entre nós os rasos de sentimentos que estamos encarnados, que não damos pedra aos filhos quando pedem pão e que não damos serpente quando pedem peixe. Por que Deus faria isso? Mas quando eles respondem que a reencarnação se fundamenta na justiça de Deus, trazida e entendida por todos nós pelo ensino do Cristo, nós vamos perceber que a reencarnação é a expressão mais lógica do amor de Deus, criando-nos simples, ignorantes, questão 115, que vamos construindo o nosso aprendizado e que uma encarnação reflete todo o nosso passado e assim vai, e nós vamos crescendo e evoluindo.
E Ele nunca fecha as portas para os nossos arrependimentos, abrindo-nos as comportas reencarnatórias para que possamos nos edificar, nos construir. Que lógica de amor de Deus, numa forma unicista, criaria um ser em condições plenas de saúde física e outros já nascendo com patologias comprometedoras do campo físico. Que justiça é essa? Que alguém nasce em berço de ouro e alguém nasce nas dificuldades materiais? Não, mas a pessoa que nasce em sofrimento vai ganhar o céu, mas a que nasce em benefícios e tem uma vida rétida, em tese também ganharia o céu. Então ela está com uma vantagem a mais aí de alguns anos. Mas quando entendemos que aqui nascemos com o nosso histórico, e que o nascer nada mais é do que a continuidade das condições que eu criei, Deus é justo, Deus é bom, e suas leis são justas. Então isso é o elemento que fundamenta todo o processo encarnatório. A justiça de Deus, a bondade de Deus. Não a bondade no sentido de bonzinho, mas porque é justo. E porque abre-nos sempre as oportunidades para que nós possamos nos refazer. E Kardec nos traz a condição, a forma para explicar como se dá esse refazimento nos processos encarnatórios, que vemos lá no artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, do Código Penal da Vida Futura. Que faltam só 30 artigos, eu já citei 3 aqui. Faltam só 30, são 33. Que aí dá para ler em casa. E aí, nesse artigo 16, ele vai explicar o processo para sanar uma falta: arrependimento, reparação e expiação. Os 3 elementos. Mas nessa ordem: arrepender, reparar e, se tiver saldo, expiar. Veja que justiça. Arrependendo eu reparo, reparando não há saldo. Mas, como Deus é justo e a bondade é plena, Ele permite que invertamos a ordem, por reticência nossa, por dureza dos nossos corações, e aí expiamos e arrependemos e depois reparamos. Veja que beleza, que flexibilidade nessa lei de Deus. Se arrependemos, ótimo, reparamos com boa vontade. Agora não arrependemos. Mas como a evolução é um determinismo, há um mecanismo que nos acorda, e a dor nos acorda, o sofrimento nos acorda. E aí expiamos e dizemos: pisei na bola, foi mal. E aí falo: preciso consertar isso. A expiação me leva ao arrependimento, e o arrependimento me leva à reparação. Por determinação nossa, porque resolvemos dar uma mudada nessa ordem, achando que essa seria mais tranquila. E Deus, com toda a sua onipotência, onisciência, diz assim: hashtag tamo junto. Pode fazer assim, porque Ele é justo, porque Ele é bom. E nos criou num sopro divino nos nossos ouvidos, dizendo: viva, viva. E depois nós cresceremos. Quantas vezes forem necessárias, estaremos por aqui. Óbvio que quanto mais vezes por reticência nossa, as circunstâncias cada vez mais exigentes, por reticência nossa. Mas quantas vezes necessárias. E depois disso, o aprendizado, o amor, deixou de ser, o amar
Deixou de ser um verbo transitivo e passou a ser intransitivo. Eu deixei de quem ama alguém e passei a quem ama. E não mais preciso do processo encarnatório. Porque eu aprendi que amar não tem direcionamento. Apenas tem o sentimento. Mas enquanto ainda acho que para amar tem que amar alguém, eu ainda vou nos processos de crescimento e depuração para entendimento dessa lei de Deus, que é só amar. Quando ainda pergunto, alguém dizendo eu amo, você pergunta a quem, é porque ainda não estamos na plenitude do amor. Quando conseguirmos dar a intransitividade para o sentimento e dizer amo, quem? Qualquer um, em quaisquer momentos, em quaisquer circunstâncias. Aí sim, a lógica do amor divino, da reencarnação, nos propiciou a condição de melhor entender o significado da vida. Por isso, é fundamental. Por isso, é um dos elementos básicos da doutrina espírita, a reencarnação, que não foi invenção da doutrina espírita, mas foi muito bem entendido e estudado, dando uma faceta não ainda entendida, que era a manifestação do próprio amor de Deus. Obrigado pela paciência de ouvir mais uma vez, pela terceira vez, faz parte do processo expiatório. E mais tarde nós voltamos ao monólogo, né, de uma nova conversa. E hoje, muito bem recebido aqui, agradeço por uns pães de queijo, muito bons, que mostra que a gente deu um passo na evolução, sem precisar reencarnar, apenas encarnando um pouco mais com o efeito do pão de queijo, que mostra muito bem o lado evolutivo da própria condição terrena, né? Muito obrigado por isso também. Espero que ele seja como a reencarnação, não haja limite, que sempre haja mais pão de queijo. Que Deus nos abençoe.